agora as aulas do 5º ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Professora Lucimara, estou aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Então, vamos lá pegar o material para a aula de hoje. Então, na aula de hoje, a gente vai precisar do caderno, para algumas anotações e pega aí o lápis de vocês também, tá bom? Vamos para o nosso objetivo. O objetivo da nossa aula de hoje é recuperar a sequência dos fatos principais do conto O Paraíso dos Gatos, organizando um cartaz de planejamento de texto. Bom, no objetivo, então, a professora leu ali planejamento de texto. O que será que é um planejamento? Como será que a gente pode estar planejando para escrever ou reescrever um texto? Bem, nós sabemos que existem pessoas que escrevem livros, grandes autores, escrevem livros, novelas, filmes. Como será que eles escrevem, Como será que eles fazem para escrever? Da onde surgem suas ideias? Será que eles já começam lá escrevendo? Como que acontece essa produção de um livro? E, com certeza, eles planejam. E a primeira coisa que eles fazem para planejar é perguntar para que e para quem eles vão escrever. Então, quando o autor ele vai escrever alguma coisa, ele tem que pensar para que eu quero escrever. Então, se ele vai publicar um livro, se ele vai escrever para uma novela da TV, ele tem que pensar, então, eu vou escrever essa história porque eu quero publicar em um livro. Ou essa história que eu vou escrever vai virar uma novela, um teatro, um filme. Então, ele tem que ter, ele tem isso na cabeça dele. E para quem? Quem que vai ler este livro? Quem que vai assistir esta novela, esse filme? Então, são duas perguntas que os grandes autores fazem e que nós, que não somos assim tão grandes, mas que também podemos ser, temos que fazer. Então, para que e para quem que nós vamos escrever? Então, vamos pensar isso aí já. Outra pergunta é como escrever um bom texto. Então, se esse texto vai ser publicado em algum lugar, ele tem que ser um bom texto. Então, como que eu vou escrever um bom texto? O que vocês acham que eu preciso para eu escrever um bom texto? O que precisa ter para ser um bom texto? Isso, a gente já conversou em algumas aulas que o nosso texto tem que ter uma pontuação, que ele tem que ser escrito de uma maneira adequada, com as palavras corretas, tem que ter uma certa concordância. Então, para ser um bom texto, eu tenho que planejar, eu tenho que pensar no que eu vou escrever, como que eu vou escrever, para que o meu texto seja sempre melhor, seja um texto realmente bom. E o que é planejar, então? O que é planejar? Quando vocês ouvem alguém falando assim, estou planejando comprar um carro, estou planejando viajar, estou planejando fazer um bolo. Quando a pessoa está planejando, o que ela está fazendo, o que ela precisa fazer? Isso mesmo, ela está pensando. Então, estou pensando em fazer um bolo. Se eu estou pensando em fazer um bolo, eu tenho que pensar que bolo que eu vou fazer, o que vai nesse bolo e ir reunindo essas coisas para eu poder fazer o bolo. A mesma coisa acontece com relação ao texto. Então, que texto que eu vou escrever? É uma carta? É um conto? É uma receita? Que gênero textual que eu vou escrever? Aonde que eu vou colocar esse texto? O que eu preciso para escrever esse texto? É um conto, então preciso achar um personagem, aonde que vai ser? Então, a gente tem que pensar. Como nós hoje vamos reescrever o conto, nós temos que pensar, então, nas duas perguntas aqui. Então, para que vamos escrever? O que vocês acham? Para que nós vamos escrever ou reescrever o conto? Porque a professora está pedindo. Pode ser, a professora está pedindo, mas além da professora estar pedindo,
A professora lá da escola vai estar lendo o conto de vocês. Ótimo! Isso, escrever, né? Para escrever melhor, para treinar a escrita. E o que mais? A gente também pode estar escrevendo, assim como os grandes autores, para a gente fazer um livrinho. Né? Então, depois que a gente terminar de escrever o texto, que a gente terminar essa semana em toda a nossa de aula, a gente vai ter condições de estar fazendo um livrinho. Pensando que nós vamos fazer um livrinho, vamos pensar então assim, para quem que nós vamos escrever? Né? Ali no para quê a gente falou assim, né? Para a professora ler. Então, também eu posso estar escrevendo, né, para a professora, ela também pode ser o quem. Mas se eu for fazer um livrinho, para quem que eu posso dar esse livrinho? Isso, né? Posso dar para o meu irmão, posso dar para a mãe, né? Para o pai, para a avó, para algum vizinho. Então, né? Eu tenho que sempre pensar o motivo que eu vou estar escrevendo, tá bom? Bom, aqui a professora trouxe algumas imagens do conto Chapeuzinho Vermelho, que vocês conhecem, né? E aqui na tela, então, aparece algumas partes, não aparece a capa, mas como que foi feito esse livrinho, né? Então, ele foi dividido em partes, e aqui, né, nós temos 8 partes aqui da história, desde lá no começo, no primeiro, lá mostra a Chapeuzinho lá saindo animadinha, e aqui no final ela abraçando a vovó e junto com o caçador. Então vejam que teve uma sequência na história, e assim nós vamos fazer também lá no final da semana, né, lá na última aula nossa, a gente vai estar pensando como que vai estar fazendo um livrinho parecido com esse, mas do conto que nós vamos escrever, que qual é mesmo? Isso mesmo, Paraíso dos Gatos, que a gente já trabalhou nas aulas anteriores. Então, para a gente reescrever, a gente tem que lembrar um pouquinho do conto. Então, vamos acompanhar novamente a leitura para a gente relembrar a leitura desse conto? Vamos lá? O Paraíso dos Gatos. Era uma vez uma bela menina órfã que se chamava Yukiko. Ela trabalhava na casa de uma velha terrível. Sua vida era pura tristeza, pois a menina só tinha como amiga uma gatinha. Mas um dia a gatinha desapareceu e o Kiko chorou muito. E a dona da casa, em vez de consolar a pobre menina, dizia-lhe assim: viu no que dá se apegar aos animais? A gata te abandonou. A menina, porém, não acreditava nisso. Sua confiança no bichinho continuava a mesma. Foi então que um adivinho passou pela cidade. Falava-se que ele era capaz de revelar todos os segredos do mundo. E o Kiko foi correndo perguntar-lhe sobre o paradeiro de sua gatinha. Sua gata está na Montanha dos Felinos, que fica a leste daqui. Se você for corajosa e tomar cuidado, será fácil reencontrá-la, ele lhe disse. E o Kiko não hesitou, pediu licença à patroa e partiu em busca da gata. Andou muito até chegar a uma cidade lindíssima, onde foi acolhida por outra menina, que a convidou para jantar. De início, ela se sentiu feliz, mas à noite ouviu vozes estranhas que diziam: essa menina adora gatos. Vamos protegê-la. É melhor impedir que algum de nós tente devorá-la. A menina despertou muito assustada. Que lugar era aquele? Porém, antes que ela pudesse partir, alguém bateu à porta de seu quarto. E o Kiko a abriu e deu com sua gatinha, que havia se transformado em gente. Minha querida amiga, disse-lhe a gata, você está no Paraíso dos Gatos. É um lugar perigoso para os humanos que nos tratam mal, mas como você sempre nos ajudou, os felinos pediram que eu lhe desse um presente. E então entregou à amiga uma caixinha repleta de joias e pedras preciosas. Na manhã seguinte, Yukiko voltou à sua cidade. Deixou o antigo emprego e comprou uma casa. Aliás, a caixinha era mágica, as joias nunca se acabavam.
Furiosa de inveja, a antiga patroa viajou até a montanha dos felinos. Quando lá chegou, bateu à porta da mesma casa onde a menina ficara hospedada e foi logo dizendo: quero as joias também, pois vocês gatos não vivem rondando a minha cozinha? Mas quando a porta se abriu, ela foi jogada em um salão. Um imenso tigre surgiu e perguntou-lhe: você prefere trabalhar ou morrer? A patroa preferiu viver, porém, como no paraíso dos gatos o tempo é eterno, lá ela continua e continuará a trabalhar até o fim do mundo. História do folclore japonês. Relembraram então a história? Sim, né? Esse conto a professora trabalhou nas aulas da semana anterior, né? E a gente assim viu bastante detalhes dele. Então hoje nós vamos fazer o planejamento, tá? Então vamos planejar. Como que nós vamos planejar o texto? Se nós estivéssemos lá na sala de aula, a professora ia questionando vocês, né? Então, para relembrar o que aconteceu na história. Então, nesse planejamento, ele vai ser um roteiro que nós vamos fazer. Então, nós vamos fazer um roteiro de tudo aquilo que é importante do texto. Então, nós não vamos escrever o texto hoje. Nós vamos relembrar esse texto, tá? Então, a gente vai pensando em todos os fatos da história, a professora vai ir anotando aqui em um cartaz e vocês vão registrando no caderno de vocês também, tá bom? Vamos então para o nosso planejamento? Vamos lá! Bom, então, a professora está aqui, né, com o cartaz. Se fosse lá na sala de aula também, a professora ia fazendo cartaz, porque na próxima aula a gente vai retomar o planejamento. Então, o que a professora quer que vocês entendam? Que o planejamento não é o texto ainda, tá? Ele é um roteiro, ele vai me dar pistas para que o momento que eu for escrever, eu tenha onde olhar, tá? Então, ele vai me ajudar a reescrever o conto. Bem, como a professora falou, né, quando a gente vai planejar, a gente tem que pensar o que a gente vai escrever. Nós já temos o quê? Né, porque o nosso objetivo é reescrever o texto lá no final da semana. Hoje é planejar essa reescrita. Então, como nós vamos planejar a reescrita, o que nós vamos fazer? Nós vamos registrar aqui. Primeira coisa, o que tem em um texto, em um conto? O que eu tenho que pôr? O título. Muito bem. Então, vamos registrar o título. Qual era o título do conto? Isso mesmo, O Paraíso dos Gatos. Então, vamos lá registrar. Então, O Paraíso dos Gatos. Tá? Registra aí também no caderninho de vocês, tá? Registra lá O Paraíso dos Gatos, beleza? Bom, já registramos o título. Como que começa o conto? Lembra que o conto começava com uma palavra de encantamento, né? Uma expressão de encantamento? Muito bem, era uma vez. Era uma vez quem? Uma menina. Então, a gente só vai colocar isso. Era uma vez uma menina. Tá joia? Vamos anotar lá então. Então, como a professora falou que não é o texto, a professora vai pôr o risquinho, tá? Para vocês verem que é apenas as dicas para nós fazermos o texto, tá bom? Então, era uma vez uma menina. Tá, vocês estão falando, né, que, professora, mas ela era bela e tal. Sim, só que esses detalhes, essas características dela, a gente vai colocar quando a gente for escrever, tá? Lá na reescrita. Hoje, a gente só vai colocar as dicas. Então, era uma vez uma menina. Daí nós sabemos como continua a história, porque vocês falaram ali, né? Era uma bela menina órfã. Tá, o que conta mais sobre ela? Isso mesmo, ela trabalhava para quem?
para uma mulher. Então, vamos escrever isso aí. Então, anotem lá também. Então, outro tópico para nós lembrarmos, né? Trabalhava para uma mulher. Também aqui não precisa a gente colocar que era uma mulher terrível, né? Então, trabalhava para uma mulher. O que mais que falava? E isso, vocês estão bom aí da memória, ou estão olhando o texto, né? Que a vida dela era triste, né? Então, sua vida, né, era pura tristeza. Então, vamos colocar assim, sua vida era triste, que daí a gente sabe, né, que a gente tem que lembrar desse fato aqui. Então, sua vida era triste. Tá. Por que que a vida dela era triste? Vocês lembram qual que era o motivo? Isso mesmo, né? Ela só tinha uma gatinha como amiga. Então, vamos registrar ali, né? Só tinha uma gata ou só tinha uma gatinha. Uma forma que a gente possa lembrar a hora que a gente for escrever. Então, só tinha uma gatinha. E o que aconteceu com essa gatinha? Muito bem, ela sumiu, ela desapareceu. Então, esse é um ponto importante do nosso conto, né? Porque todo o desenrolar do nosso conto vai acontecer em cima deste conflito, deste problema, que é o desaparecimento da gatinha, certo? Então, vamos lá, né? A gata desapareceu. Então, a gata desapareceu. Então, aqui nós já temos aí a primeira parte, né, do nosso conto. Então, né, a partir daqui, a gata desapareceu. E aí? Isso, aí o Kiko, né, ela confiava na gatinha, mas o que surge ali assim que é importante, que a gente não pode deixar de anotar? Também isso, que nessa hora parece um adivinho, né? Surge um adivinho. Então, né, apareceu um adivinho. Então, olha lá, apareceu um adivinho, tá? Então, é importante que ela confiava na gatinha, sim, mas, né, se a gente for registrar tudo, a gente vai quase fazer o texto. Então, por isso são só as pistas, tá? Quando ela vai conversar com o adivinho, ela foi conversar com ele, não foi? Por que ela foi conversar? Muito bem, ela queria saber o paradeiro da gatinha. E o adivinho sabia? Sabia, né? O adivinho contou para ela onde a gatinha estava. Então, vamos colocar isso aqui? Então, o adivinho, né? Ele fala, ele conta para ela onde que está. Então, vamos colocar assim, está, né? Para nós lembrarmos que o adivinho, ele fala, está na cidade. E o C da professora quase fechou ali, mas é um C. Então, está na cidade dos felinos, né? Ou dos gatos. Ele informa onde que está. E lá no conto original, o adivinho dá todos os detalhes. Então, ele coloca que está na cidade lá dos felinos, que a cidade fica lá na montanha, que ela tem que ser corajosa, não é mesmo? Tomar cuidado. Então, esses são detalhes, tá? Que a gente coloca lá na hora que a gente for realmente reescrever o texto. Bem, o adivinho, então, conta para ela onde está. E o que acontece? Isso mesmo, aí o Kiko, tchum, né? Ela pede permissão lá para
para a patroa, para a mulher, e ela vai em busca, ela vai atrás da sua gatinha. Então, vamos colocar aqui que ela foi atrás da gata, que isso é assim, principal, né? Porque ela vai resolver aí o sumiço da gata. Então, vamos colocar aqui, nós não colocamos o nome ainda, vamos colocar e o Kiko foi até lá, né? Até lá que nós sabemos que então, e o Kiko foi até lá, que esse lá é a cidade dos felinos, a cidade dos gatos, o paraíso dos gatos, tá? Bem, quando ela vai até lá, né, o que acontece lá? Ela chega lá e daí? Isso mesmo, ela encontra, né, uma menina, ela é acolhida por uma menina, né, uma menina a acolhe lá e isso convida ela para jantar. Então, vamos escrever que ela foi acolhida por alguém, né, por esta menina. Então, ela foi acolhida e jantou, né? Bom, vamos colocar só o jantou, que daí nós sabemos, senão vai ficar muito comprido. Então, ela jantou, e o que acontece depois que ela janta? Ela ouve vozes estranhas. Então, já vamos por aqui, jantou e ouviu vozes estranhas. Opa. Então, jantou e ouviu vozes estranhas. Então, sabemos que ela foi acolhida pela menina e que antes dela jantar, ela tem que ter sido acolhida pela menina. Mas é interessante a gente, né, lembrar esse fato de que ela janta, que ela se sente feliz e depois ela ouve as vozes estranhas. Bom, quando ela ouve as vozes estranhas, ela se assusta, né? Ela fica ali preocupada. Que lugar era aquele? O que as vozes falavam? Vocês lembram? Isso, né? Que ela era uma boa menina, que ela adorava os gatos e que tinham que protegê-la para os gatos não devorá-los. Só que, então, nós sabemos isso, mas nós não vamos colocar tudo isso aqui, porque nós já colocamos aqui, ó, que as vozes eram estranhas, que era alguma coisa estranha que estava acontecendo. Tá, aí o que acontece? Ela ouve as vozes e, isso mesmo, ela vai, né, sair, ela vai ir até, né, que ela se assusta. E o que acontece quando ela chega lá na porta? Ela dá de cara com uma outra menina que era a gata dela. Então, vamos registrar isso aqui, né? Conversou com sua gata. Então, conversou com sua gata. O que a gata daí fala para ela? Isso, que ela era, né, uma boa menina, que ali era um lugar perigoso, mas que os felinos gostavam dela, né? Porque ela sempre ajudava eles. E o que acontece então? O que a gata faz? Isso mesmo, dá um presente para ela. Então, vamos registrar aqui. Ganhou um presente. Que presente era esse? Vocês lembram? Isso mesmo, era uma caixinha de joias. Então, ganhou um presente. Ó, tudo isso aqui. Ainda não terminamos, então vamos ter que anotar mais coisas aqui. Vocês continuam anotando aí no caderno de vocês. Ela ganha o presente, faz o quê? Volta para a cidade, isso mesmo. Então, vamos escrever lá. Voltou para a cidade, né? Sabemos que quando ela volta para a cidade, o que ela faz lá na cidade? Isso, né? Ela deixa o emprego, ela compra uma casa, né? E que aquelas joias não se acabam nunca. E a patroa gostou? Não. Como que a patroa fica? Isso mesmo, furiosa de inveja, fica com inveja. Então, a patroa fica com inveja. Ou a patroa fica furiosa, né? Ficou furiosa. A patroa ficou furiosa.
E o que a patroa faz? Quando ela fica furiosa, ela vai até a cidade, não é mesmo? Isso mesmo. Então, registramos lá. Foi até a cidade dos gatos, né? Ela vai até a cidade dos gatos e chega lá, né, achando que pode mandar. Quero as joias também e tal. Mas o que acontece? Isso mesmo, jogam ela para um imenso tigre. Então, esta parte também não podemos esquecer. Então, vamos lá, né? Um imenso tigre apareceu. Quando o imenso tigre aparece, o que acontece? Isso, ele pergunta se ela quer, né, trabalhar ou morrer, se ela prefere. O que ela prefere? E o que ela preferiu? Viver, né? Então, ela preferiu viver. Então, vejam, pessoal, aqui a professora, né, fez aqui com vocês um roteiro para quando nós formos reescrever o texto. Então, vamos ler aqui para ver se, lendo tudo isso, a gente consegue realmente lembrar de todo o conto? Vamos lá, então? Leiam com a professora e vejam se vocês não esqueceram de anotar nada aí no caderno de vocês. Então, O Paraíso dos Gatos. Era uma vez uma menina. Trabalhava para uma mulher. Sua vida era triste. Só tinha uma gatinha. A gata desapareceu. Apareceu um adivinho. Está na cidade dos felinos. E o Kiko foi até lá. Jantou e ouviu vozes estranhas. Conversou com sua gata, ganhou um presente, voltou para a cidade. A patroa ficou furiosa, foi até a cidade dos gatos, um imenso tigre apareceu, ela preferiu viver. Bem, aqui conseguimos, né, realizar aquilo que era o nosso objetivo inicial, que era fazermos o planejamento do texto, tá? Para quê? Para que a gente possa reescrevê-lo na outra aula. Mas vocês, na tarefa de vocês vão tentar recontar o conto. Então, oralmente, vocês vão chamar a mãe, o irmão, a avó, alguém, e vão aí poder falar para eles assim: olha, eu tenho um conto para te contar. E olhando pelo caderno, você vai tentar contar como se você estivesse até mesmo lendo o conto, sem procurar ficar falando e daí, tá bom? Então, olha lá. Temos a nossa tarefinha, então, que foi isso que a professora falou, né? Também tem mais uma, registrar as características que o autor deu aos personagens do conto, então colocar as características, tá, do personagem, e o Kiko, órfão, bela, a mulher lá, a patroa, terrível, ou tigre imenso, vai colocando as características dos personagens, e fazer o reconto oral, tá bom? Bem, o objetivo que a professora já falou, nós conseguimos recuperar a sequência dos fatos principais, O Paraíso dos Gatos, organizando um cartaz e planejamento do texto, tá? Então, pessoal, até a próxima aula, façam a tarefinha de vocês, tá? E se cuidem. Beijão! Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais uma aula de matemática com a professora Anali. E hoje nós vamos ver o que será. Vamos lá para o nosso objetivo da aula? Então, hoje nós vamos trabalhar com a álgebra, né? A gente vai trabalhar com as equivalências nas igualdades. Então, nós vamos inferir e concluir a propriedade de equivalência entre igualdades, em que os dois membros
né, dessa igualdade são adicionados, subtraídos, multiplicados ou divididos por um mesmo número. Então é isso que nós vamos fazer, nós vamos trabalhar com umas investigações aqui hoje na nossa aula. A gente vai olhar para algumas igualdades, a gente vai mexer, vai transformar elas e vai inferir, né, o que está acontecendo com elas no momento que a gente estiver operando sobre essas igualdades, ou seja, adicionando, subtraindo, multiplicando ou dividindo, né, os dois membros da igualdade por um mesmo número, tá? Então nós vamos fazer isso hoje, beleza? Mas antes da gente entrar aqui nas atividades da mesa da professora, a professora trouxe aí uma atividade em forma de jogo, mais ou menos, não é bem um jogo, né? Mas é um pequeno vídeo que mostra para nós agora, vai mostrar para a gente essa relação de igualdade em uma balança. Porque lembra que a professora já trouxe aqui na aula para vocês alguns dias atrás, uma balancinha, onde a gente fez umas experiências, né? De mexer de um lado, mexer do outro, do prato, e a gente observou os equilíbrios ali da balança. Então a igualdade tem essa mesma ideia, a ideia do equilíbrio, né? Quando uma sentença matemática é igual a outra sentença matemática, significa que elas estão em equilíbrio, né? O que tem de um lado é a mesma coisa que tem do outro lado, né? Então a gente vai permanecer com essa ideia, né? Com esse conceito que igualdade, né, matemática, falando aqui sempre, né, nessas sentenças matemáticas, quando duas sentenças são iguais é porque uma equivale à outra, né? Lembrando da ideia da balança, tá bom? Vamos ficar com essa ideia registrada aí na nossa memória, beleza? Então vamos lá para a nossa atividade? Então essa é a nossa atividade, né? Uma balança, né, que está ali, ó, colocando alguns objetos nessa balança. Olha lá, duas bolinhas e do outro lado eu vou colocar um quadrinho. O que aconteceu com a balança? Equilibrou? Isso, ó, equilibrou. Tá vendo que a setinha do meio tá verde? Significa que tem equilíbrio. Mas agora eu vou mexer de novo. Opa, desequilibrei. O que eu tenho que fazer lá do outro lado para equilibrar agora de novo? Ó, eu coloquei uma bolinha. Isso, eu vou colocar outra bolinha do outro lado. Muito bem. E agora, quantas bolinhas eu tenho ali? 3. Ó, tirei uma, tirei 2. E agora, o que eu vou fazer lá do outro lado se eu não tenho 2 bolinhas para tirar de lá? Ah, mas eu tenho o quadrinho que valia 2 bolinhas, porque no começo ele mostrou, né, que um quadradinho valia 2 bolinhas. Vamos alterar mais uma vez? Ó, vamos pôr um triângulo. Pesou. Mais uma bolinha do outro lado, equilibrou? Não. Vamos pôr mais uma? Equilibrou? Ainda não. Dá para pôr mais uma? Opa, agora deu. Nós tivemos agora lá um equilíbrio, ó. Então, 3 bolinhas eu acrescentei. Vou tirar uma bolinha do outro lado. E do outro lado eu tenho que tirar uma bolinha para voltar ao equilíbrio. Vocês estão vendo que tudo que eu faço de um lado eu tenho que fazer do outro, equivalentemente? Isso, então o que eu tirar eu tenho que tirar, o que eu pôr eu tenho que pôr. Coloquei um quadrinho. E lá do outro lado o que eu vou colocar? Uma bolinha, mais quantas? Isso, mais uma, porque o quadrinho vale 2. Ah, agora equilibrou. Então o quadrinho com o triângulo vale 5 bolinhas. Tirei o triângulo agora. Quantas bolinhas eu tenho que tirar? 1, 2, ainda não, mais uma? 3, ótimo. Então o quadradinho vale 2 bolinhas, né? Foi isso que a gente fez aí nessa nossa atividade de investigação e da balança, né? Muito bem. Então essa nossa atividade inicial aí foi para fazer uma lembrança, né, daquela que nós estamos com a balança aqui na mesa na aula passada com a professora. Então vocês observaram que a gente fez, né? Quando a gente tirou de um lado, a gente tirou do outro, mas a gente não tirou às vezes da mesma forma, né? Ou quadrado ou círculo, a gente tirou questões equivalentes, né? Então o quadrado valia 2 bolinhas, o triângulo valia 3 bolinhas. Então na hora que eu for mexer, que eu ia mexendo, né? Eu ia estabelecendo essa relação de equivalência. Quanto vale um, quanto vale o outro, daí nessa relação de equivalência, se eu tirei de um lado 3 bolinhas e do outro lado, o que equivalia a 3 bolinhas? O triângulo, muito bem, então eu tirei o triângulo, por quê? Porque o triângulo estava equivalendo às 3 bolinhas, isso mesmo, muito bem. Então agora nós vamos aqui na mesa com a professora fazer assim uma observação aqui dessa atividade da balança, agora trocando por números, porque lá a gente trabalhou com símbolos, né? Triângulos, bolinhas, né? Círculos, quadrados, triângulos, enfim. A gente trabalhou com objetos que representavam um certo valor, que ali não tinha, né, nenhum valor determinado por número, mas existia uma
equivalência de equilíbrio, né? Que quanto um valeria, tantos do outro, né? A gente estabeleceu essa relação de equivalência entre os objetos. Agora a gente vai transformar esses objetos em números para trabalhar com sentenças numéricas, né? Sentenças da matemática, tá bom? Então aqui na mesa, a professora vai mostrar para vocês agora a atividade. Então nós temos aqui, ó, a professora vai mostrar aí para vocês a balança que nós acabamos de olhar lá na atividade. Ela tem ali os símbolos, né? Está equilibrada. Olha que a seta ali do meio está verdinha, então quer dizer que ela tem equilíbrio. Mas agora aqui eu tenho do lado uma legenda. Observem aqui, ó, desse ladinho aqui, ó, eu tenho uma legenda. Então cada um desses símbolos, ele vale um valor. Olha, a bolinha vale 1, o quadrinho ali azul, né? O quadradinho vale 2 e o triângulo vale 3. Agora eu estou colocando o valor numérico, né? Para a gente poder montar aqui uma sentença e poder visualizar, né, matematicamente agora, como que fica aí as igualdades. Ok? Então, beleza. Vamos lá com a professora. Agora eu vou colocar aqui, né, para nós poder escrever, como vocês vão observar com a professora. Eu vou pegar aqui a caneta, a gente vai transformar agora esse equilíbrio da balança em duas sentenças matemáticas que têm igualdade. Ok? Então, vamos acompanhar aqui com a professora. Então, vamos lá. A professora tinha aqui, né, no caso, 3 bolinhas, um triângulo, né? Vocês viram lá naquela atividade que a professora mostrou e vocês estão observando agora. 3 bolinhas, um triângulo. Quanto que vale a bolinha? Vale 1. Então, olha como é que a professora vai registrar em forma de número. Eu tenho 3 vezes uma bolinha, né? Ó, 3 vezes uma bolinha. E eu tenho do ladinho o quê? Um triângulo. Eu tenho mais o triângulo que vale 3. Nós já vimos lá na atividade que valeria 3. Então, eu tenho 3 vezes uma bolinha, mais 3, que era o valor do triângulo. Isso aqui é equivalente, ó, tá? Equilíbrio. Então, se é equivalente no equilíbrio, significa que é igual. Igual, vamos ver do outro lado. Eu tenho uma bolinha. Então, a bolinha vale 1. Eu tenho um triângulo. Então, eu tenho mais o valor do triângulo, que é 3. E eu tenho o quadrinho. O quadrinho vale 2. Então, eu tenho mais 2. Então, olha, a professora acabou de registrar aqui a sentença matemática equivalente àquela balança. 3 vezes 1 mais 3 é igual a 1 mais 3 mais 2. Vamos calcular agora, vamos fazer o cálculo para ver se a gente conseguiu aqui manter o nosso equilíbrio, né? Dentro da nossa sentença? Vamos lá, acho que sim, né? Vamos ver o que a professora agora. Então, o que eu vou fazer por primeiro na sentença? Veja aqui, eu tenho 3 bolinhas e um triângulo. Eu posso fazer 1 mais 3 primeiro para depois multiplicar aqui pelo outro 3? Não, por que não? Olha lá na nossa atividade. Eu tenho 3 bolinhas e as 3 bolinhas não valem a mesma coisa que o triângulo, são coisas diferentes. Então, eu não posso somar o 1 e o 3 por primeiro. Eu preciso primeiro fazer a multiplicação, porque eu quero saber quanto que vale as 3 bolinhas juntas. Por isso que eu multiplico por primeiro, tá? Então, vamos lá. A professora vai fazer agora a multiplicação. 3 vezes 1, ó, é 3, né? Bem facinho, a gente não pode esquecer das tabuadas. Mais 3 igual. Agora aqui tudo soma. Se é tudo soma, eu vou fazendo na sequência. 1 mais 3, 4. 4 mais 2 é 6. Isso aí. Será que 3 mais 3 é igual a 6? É, né? Porque se eu somar 3 mais 3, eu tenho 6. 6 é igual a 6? Sim, é igual a 6. Então, se eu tenho uma igualdade verdadeira, ó, isso aqui, ele é verdade. Eu tenho uma verdade aqui, ó. Eu tenho 6 igual a 6. Eu não tenho 5 igual a 6. Eu não tenho 4 igual a 6. Eu tenho 6 igual a 6. Então, o que eu tenho de um lado da igualdade equivale ao que eu tenho do outro lado. Então, essas duas sentenças matemáticas são equivalentes. Eu tenho uma igualdade, né, nessas duas sentenças matemáticas. Ok? Muito bem. Então, veja aqui com a professora. Essa nossa atividade que a professora fez aqui na mesa, vamos agora sistematizar em outras duas que estão aí, que vai aparecer agora para você aí na TV, tá? Nós vamos olhar essa atividade que a professora fez em outras duas que vai aparecer para vocês. Vamos lá?
Então aí, ó, eu tenho na balança duas bolinhas e do outro lado eu tenho o quadradinho, que eu já sei que vale 2 e as bolinhas valem 1. Então olha a sentença matemática que a professora fez ali. 2 vezes o 1, do outro lado é 2. Então a sentença matemática é 2 vezes 1 igual a 2. Então de um lado eu tenho 2 vezes o 1, do outro lado eu tenho o 2. Então eu tenho uma equivalência aí. Essa sentença matemática é bem simples, né? Uma igualdade de uma sentença simples. Vamos para mais um? Olha agora o que a professora fez. Agora a professora colocou mais símbolos, né? Quadrinhos, mais triângulos e bolinhas. E a gente tem aí o que agora? Duas sentenças com operações, né, um pouquinho diferentes ali, não são todas iguais agora. Veja lá, quantos quadrinhos a professora tem? Isso, eu tenho 2. Quanto vale cada quadrinho? Vale 2, então eu tenho 2 vezes o 2. E o triângulo vale quanto? 3, muito bem, então 2 vezes 2 mais 3. Veja que eu não posso fazer 2 mais 3 por primeiro. Por que eu não posso? Porque eu tenho o quadradinho que é diferente do triângulo. Eu não posso juntar o quadrado com o triângulo, porque eu não estou somando as figuras. Eu estou equivalendo os valores dela, eu estou verificando esses valores, né? Então, para que eu descubra quanto vale os dois quadradinhos juntos, eu preciso primeiro fazer a multiplicação, né? Então, 2 vezes o 2 por primeiro. Depois, o mais 3. Do outro lado, eu tenho 2 círculos, ou 2 bolinhas, né? Então, eu tenho 2. Quanto que vale cada uma? Isso, vale 1. Então, eu tenho 2 vezes 1, mais o valor do triângulo, que é 3, mais o valor do quadradinho, que é 2. Então, eu tenho 2 vezes 1, mais 3, mais 2. Por que a professora não pode somar 1 mais 3 mais 2 primeiro? Pelo mesmo motivo que eu dei para vocês na sentença passada, porque eu tenho 2 bolinhas, eu não estou somando os símbolos, eu estou querendo saber quanto que vale as 2 bolinhas juntas. Então, primeiro eu tenho que multiplicar. Então, 2 vezes 1, depois eu somo com o resto. E as sentenças matemáticas ficaram assim, nessa igualdade. 2 vezes 2 mais 3 igual a 2 vezes 1 mais 3 mais 2. E juntando aí a nossa... fazendo a nossa operação, né? Você sabe que 2 vezes 2 é 4, 4 mais 3, 7. Do outro lado dá 7 também? Vamos ver lá com a professora? Vamos fazer cálculo mental aí, ó. Vamos ajudar lá com o nosso cabecinha. 2 vezes 1 é 2. 2 mais 3, 5. 5 mais 2, 7. Então, 7 é igual a 7? Muito bem, então se 7 é igual a 7, a gente verificou a igualdade e conseguimos verificar que essas duas sentenças, elas se equivalem. Não é verdade? Muito bem. Então agora nós vamos seguir aqui fazendo a atividade com a professora nessa mesma perspectiva. Nós vamos procurar sentenças que sejam iguais para a gente colocar aqui na nossa representação da nossa balança. Tá? Então, a professora trouxe mais uma atividade de investigação aqui, né? Então, nós estamos fazendo uma investigação das igualdades. E para isso, a professora trouxe algumas sentenças, né? Que eu vou mostrar já para vocês aí, já vai aparecer aí na telinha de vocês. Algumas aí, né? Algumas que a gente já conhece, bem fácil, bem simples, e outras um pouquinho mais cheia de detalhes ou com operações um pouquinho mais complicadinhas, né? Pouca coisa, né? Então, olha, a professora está mostrando aí todas as sentenças que eu trouxe para essa nossa atividade. Vamos pôr aqui do ladinho para que aqui não coube todas. Muito bem. Ok. Então, estão vendo todas as sentenças? Muito bem. Eu tenho que descobrir quais são as igualdades. Preciso descobrir. Vocês vão me ajudar agora. A professora precisa da ajuda de vocês. Olhem para todas as sentenças. Quais delas eu posso dizer que tem uma igualdade? Bem, eu preciso fazer, né? Eu preciso calcular. Então, vamos usar aí na nossa cabecinha, cálculo mental. Veja que os números são bem pequenos, são bem tranquilos, a gente pode fazer continha de cabeça, né? Procura aí uma igualdade, por exemplo, para essa aqui, ó. A professora vai começar com esse aqui, ó. 23 mais 6. Eu coloquei aqui desse lado da balança. Eu preciso colocar outra desse lado que equivale a essa. Vocês conseguem me dizer qual é a outra que eu tenho que colocar aqui? Quanto dá essa sentença? Se eu fizer o cálculo. Isso, bem esse número que você disse aí. Não vou repetir porque eu quero que vocês façam de cabecinha e depois eu confiro se dá certo, tá bom? Então, essa conta na cabecinha.
E agora eu preciso ver qual dessas outras equivale a essa aqui. Olha, tem gente que já me disse, eu já consegui pegar aqui na TV, né? Você que falou que era esta aqui, o 30 menos 1. 30 menos 1. Será que tem igualdade aqui? Vamos ver. 23 mais 6 é 29. 30 tirando 1, né? Porque é menos 1. É 29? Muito bem, é 29. Então, se é 29, 29 é igual a 29. Ótimo, muito bem, valeu aqui, ó. Vocês conseguiram descobrir uma igualdade. Será que existem outras igualdades? Existe, né? Existem muitas outras. Vamos deixar essas duas agora aqui do ladinho, de fora, que a gente já descobriu que elas são iguais. E vamos procurar outras. Vamos ver aí, a professora vai ajudar vocês. Vamos pegar uma multiplicação aqui, ó. 5 vezes 5. Tabuada do 5, bem facinho. Não é difícil. E também não está difícil de descobrir aonde está a outra sentença que equivale a essa aqui. Eu já estou vendo daqui, mas eu vou esperar alguém me dizer. Ai, tem gente falando, mas faz assim, ó. Vai lá na TV, põe o dedinho em cima dessa sentença que você está escolhendo para que eu possa ver aqui e pegar junto com você. Ótimo, já vi. Já deu? Isso, muito bem, essa aqui, 20 mais 5. 5 vezes 5 vale 25. 25, 20 mais 5 também é 25? Isso, então essas duas sentenças também. Valeu, parabéns, ó. Fechou. Nós descobrimos outra igualdade. Muito bem. E agora a gente precisa descobrir mais alguma. Vamos ver se a gente descobre mais alguma? Vamos pegar uma igualdade aí para vocês fazerem, que também não é difícil. Ó, essa aqui, ó. 19 menos 9. E 19 menos 9. Quanto dá? Muito fácil, né? Já descobrimos. Aonde está outra sentença que equivale ao resultado desta aqui? Põe o dedinho aí na tela da TV para a professora ver. Isto, muito bem. Tem gente que já foi direto, né? Que é esta aqui, 20 divididos por 2. Por que divididos por 2 dá quanto? 20 divididos por 2? É a metade de 20, né? Quando eu estou dividindo por 2, eu estou dividindo na metade. Então, se eu estou dividindo na metade, quanto que é a metade de 20? 10. Muito bem. Deixa a professora pegar aqui agora essa sentença e colocar aqui. 19 menos 9, 10. 20 divididos por 2, 10. 19 menos 9 é igual a 20 divididos por 2, porque eu tenho uma igualdade entre essas duas sentenças, ok? Muito bem. Agora, nós não vamos procurar outra igualdade. Agora a professora vai pegar a primeira que a gente fez, vamos tirar essas duas aqui, que a gente já descobriu, tá? E vamos pegar essa primeira aqui que a professora fez com vocês. A 23 mais 6 é 30 menos 1. Agora, nós vamos alterar. Nós vamos fazer uma alteração. Essa alteração que a gente vai fazer nas duas sentenças, a gente vai fazer a gente vai operar em cima delas. O que é operar? É fazer uma operação de transformação. Ó, eu vou transformar. Então, a mesma coisa que eu for fazer numa, eu tenho que fazer na outra. Eu vou tirar 2. Ó, eu vou tirar 2. Estão vendo? Eu estou tirando 2 das duas sentenças. Se eu estou tirando 2 das duas sentenças, eu primeiro preciso fazer essas duas sentenças. Eu não posso tirar o 2 antes de resolver. Por quê? Porque eu estou alterando esse resultado aqui, ó. Por isso que a gente usa parênteses em algumas situações da matemática para destacar o que a gente tem que fazer por primeiro. Então, aqui no caso, ó, a professora está colocando os parênteses aqui. Por quê? Porque eu preciso primeiro fazer a sentença da igualdade para depois fazer a alteração nela, tá bom? Então, por isso que a professora colocou um parênteses para ficar dizendo para nós, né, para a gente fazer o cálculo dessas contas por primeiro, para depois fazer a operação que vai transformar essa sentença, ok?
Então, deixa a professora tirar essa aqui de baixo para não atrapalhar e vamos ver aqui, ó. Eu tenho 29, que era igual a 29, só que agora eu vou tirar 2. Se eu tirar 29 tirando 2 de 29, fica quanto? 27. O 30 menos o 1 era 29. Se eu tirar 2 de 29, sobra quanto? 27 também. Então, aqui eu mantive a igualdade aqui nessas duas sentenças, quando eu fiz a alteração aqui do menos 2. Isso, mantive. Então, se eu fizer de um lado a operação, qualquer que seja, eu tenho que fazer a mesma do outro lado, ok? Muito bem, agora vamos fazer mais uma aqui, ó. Vamos pegar a próxima, vamos pegar essa da multiplicação que a gente fez aqui, ó. 5 vezes 5 e 20 mais 5, que a gente sabia, né? A gente já descobriu que a resposta era 25. Agora, eu vou fazer uma alteração nessas duas sentenças. Eu vou multiplicar por 2. Mas, como eu falei da primeira vez, eu vou repetir nessa aqui também. Primeiro, eu vou fazer a operação da igualdade, aquela que a gente tinha, né, estabelecido a igualdade anteriormente. Então, eu vou colocar o parênteses entre essas duas sentenças para dizer para nós assim: primeiro vamos fazer o que está dentro do parênteses para depois multiplicar, ok? Então lá, qual era a resposta? 25 aqui, 25 aqui. 25 vezes 2, ou seja, o dobro de 25 dá quanto? 50, muito bem. Então 25 vezes 2 é 50. 50 é igual a 50? Sim, muito bem. Então, ó, quando eu alterei pelo mesmo operador, ou seja, vezes 2 aqui, vezes 2 aqui. Se eu fiz vezes 2 nos dois lados, eu não alterei a nossa igualdade, ela se manteve. Então, eu tenho uma igualdade mesmo fazendo a alteração, só que é a mesma alteração, ok? Fechado isso? Muito bem. Então, vejam, esses detalhes que a gente viu aqui na mesa com a professora, né? É importante a gente aprender dentro da matemática, como essa questão do parênteses que eu disse para vocês. Por quê? Porque o parênteses, ele destaca na sentença o que eu preciso fazer por primeiro. Então, se eu preciso fazer primeiro a sentença matemática da igualdade, depois eu altero ela com vezes 2, vezes 5, mais 4, mais 3, enfim, qual for a operação que eu fizer. Então, dentro da igualdade, a gente tem que pensar bastante nisso. Primeiro, eu desenvolvo, eu resolvo a igualdade, né, as duas sentenças, e depois eu altero com aquele operador, que pode ser mais 2, vezes 4, pode ser divididos por 2, também dá, se a gente for fazer aí, né, qualquer operação dentro da alteração dessa igualdade. Mas lembrando, tudo que eu fizer de um lado, eu preciso fazer igualzinho do outro lado. Senão, eu não tenho igualdade. Aí eu desmancho a igualdade. Tudo bem? Combinado até aqui? Então, vejam, essa igualdade que a professora fez ali na nossa atividade, ela deu ok. E como eu falei para vocês assim, se a gente não fizer a mesma coisa, ela não se altera, quer dizer, ela se altera, ela não fica igual. Vamos ver aqui de novo com a professora na mesa, nessa mesma expressão que a professora pôs aqui, nessas sentenças matemáticas, vamos acompanhar com a professora aqui, ó. Veja, eu alterei vezes 2 e vezes 2, ok? Então agora eu vou fazer assim, ó, só para vocês perceberem aqui, ó. De vez de fazer, eu vou diminuir. Será que isso aqui é igual? Bem, 25 menos 2 é 23. 25 vezes 2 é 50. 23 é igual a 50? Não. Se não é igual, o que que acontece? Eu não tenho igualdade. Então aqui, ó, essa igualdade não existe. Por que que não existe? Porque eu não tenho o mesmo valor. Desse lado ficou com 23, desse lado ficou com 50. Então, aqui eu não tenho igualdade. Ok? Muito bem. Então, vejam, isso que a professora explicou para vocês é um contra-exemplo. Eu dei um exemplo contrário para mostrar para vocês que não fecha igualdade. Então, lembrando, para ter igualdade, quando eu altero, né, as sentenças, tem que ser alteração igual nas duas
sentenças, tanto de um lado quanto do outro da igualdade, senão eu desmancho ela. Combinado? Aprendido? Muito bem. E tudo isso que a gente aprendeu hoje, o que a gente aprendeu hoje na aula? Vamos fazer uma pequena retomada de tudo que a gente aprendeu hoje? Vamos lá? Vai aparecer aí para vocês na telinha. Muito bem, então está aí, ó. Vamos retomar o que a gente aprendeu hoje. O que a gente aprendeu? Então a gente olhou para a balança, encontramos algumas igualdades verdadeiras, observando a relação de equivalência entre os objetos nessa balança, né? Os símbolos que a gente usou lá. Depois a gente olhou as sentenças que eram iguais, né? Fizemos a equivalência entre sentenças, transformamos, né, o que estava na balança em uma expressão matemática e estabelecemos uma igualdade. Depois a gente pegou, né, duas sentenças, escolhemos duas sentenças aqui na mesa com a professora, verificamos a igualdade entre elas, achamos a igualdade e depois a gente fez uma transformação, a gente adicionou, subtraiu, multiplicou ou dividiu, né, as nossas sentenças pelo mesmo número. Não? Então a gente efetuou uma alteração nas duas sentenças pelo mesmo operador numérico, que daí no exemplo da TV está aparecendo para vocês que a gente fez com mais 9, né? Aqui na mesa a gente fez com outros valores. Mas a gente percebeu que nessa alteração pelo mesmo número, a gente manteve a nossa igualdade. Então foi isso que a gente aprendeu na aula de hoje. E tudo isso foi para a gente chegar no nosso objetivo da aula. Lembram qual era o objetivo da nossa aula? Vamos retomá-lo? Inferir e concluir a propriedade de equivalência entre igualdades em que os dois membros são adicionados, subtraídos, multiplicados ou divididos por um mesmo número. Foi isso que a gente fez? Ok, então a gente atingiu o objetivo da nossa aula. E para você em casa ficar mais fera ainda nessa situação, nesse conteúdo, nessa nossa habilidade, a professora propôs a tarefa. Vamos ver comigo lá qual é a tarefa? Então aí eu tenho 3 igualdades na letra A, 3 sentenças na letra A, 3 sentenças na letra B e 2 balanças, né? Uma na A, outra na B. Eu quero que você faça a mesma coisa que eu fiz aqui na mesa. Descubra qual dessas 3, entre, né, essas 3 aí da letra A, por exemplo, qual delas possui igualdade e coloca dentro da balança. Escreve de novo lá dentro do prato da balança ali, né? Cada uma de um lado, as duas igualdades, né? As duas sentenças que são iguais, são equivalentes. A mesma coisa você vai fazer lá do outro lado, né? Vai colocar, preenchendo ali na balança as duas sentenças que você descobriu que são equivalentes, que equivalem-se, né? E aí, coloca e escreve no pratinho ali da balança da letra B. Ok? Beleza? Então, tá aí a nossa tarefa para você ficar mais, né, um pouquinho fera aí nessa atividade, nessa habilidade que nós aprendemos na aula de hoje. E um recadinho da professora. Qual é o recadinho que eu trouxe? Vamos ver aí na telinha? Se cuida, isso mesmo. Então, se cuida, meus amores, tá? Que a gente tá ainda tendo aulas aqui pela TV, a gente vai bastante tempo ainda tendo aula com a professora, mas o mais importante, fica em casa, se cuida, se protege, porque a gente precisa cuidar principalmente da nossa saúde, não é verdade? Então, tá aí. Terminamos a nossa aula, espero que vocês tenham gostado, mas principalmente aprendido, isso mesmo. Um beijinho e até a próxima aula. Vem aí, Educação Física. Olá pessoal, tudo tranquilo com vocês? Estamos novamente aqui para mais uma aula de Educação Física para os alunos do 5º ano. Hoje a gente vai falar sobre esportes e esportes a gente vai falar também sobre o campo de esportes de campo e taco. Professor, ano passado a gente teve várias atividades, várias aulas falando sobre esportes de campo e taco. Vamos ver se vocês lembram de algum desses esportes que a gente trabalhou no ano passado, nas aulas que a gente estava tendo do programa Vem Aprender? Ah, lembraram? Exatamente. Hoje a gente vai trabalhar novamente com o esporte golfe, só que de uma maneira lúdica, com aqueles materiais que a gente tem em casa. Então espero que vocês já tenham separado todo aquele material que os professores de Educação Física e as escolas enviaram para vocês, para que a gente possa fazer todas as atividades dessa aula. Mas antes, a gente precisa tomar todos os cuidados possíveis, continuar fazendo isolamento social, ficando em casa, não saindo, não indo no vizinho, nos amigos, nos parentes e continuando se cuidando. Os hábitos de higiene precisam ser sempre relembrados. Cuidado com as mãos, lavar bem as mãos, fazer a higienização com álcool gel e se alimentar
A nossa alimentação também é muito importante, igual tudo o que já comentamos e conversamos e transmitimos para vocês nas nossas aulas do Vem Aprender. Muito importante, sempre continuar tomando água. Então, já que vocês já fizemos as nossas recordações, relembramos das aulas anteriores, vamos falar especificamente agora dos esportes de campo e taco e hoje sobre o golfe. O golfe, o que vocês conseguem recordar sobre o golfe? Ele é um esporte que é praticado por uma pessoa, certo? Exatamente. O golfe, ele utiliza o taco. E o taco a gente vai fazer com alguns materiais adaptáveis dentro da casa de vocês. E o golfe utiliza o campo, o taco e a bola. Mas além disso, o que mais? Aonde que a gente tem que colocar a bola para pontuar no golfe? Em qual maneira a gente consegue sair vitorioso de uma partida de golfe? Então, no golfe, a gente tem o objetivo, que é a nossa meta, de fazer o menor número de tacadas possíveis atingir a nossa meta. A nossa meta pode ser colocar a bolinha em um determinado quadrado, em um recipiente redondo, um recipiente quadrado, que a gente consiga chegar mais próximo da parede com o menor número de tacadas. Então a nossa meta é atingir esse objetivo, colocar a bolinha com o menor número de tacadas possíveis. Como o golfe já é um esporte antigo, o golfe é praticado bastante por pessoas no mundo inteiro. E aqui no Brasil, poucas pessoas conhecem realmente a história do golfe. Mas hoje a gente vai trabalhar com atividades para o golfe, com atividades lúdicas que vocês possam fazer dentro da casa de vocês. Então vamos lá? Para começar a nossa aula, sem contar muito a parte da história do golfe, a gente convidou aqui o professor Agenor, o professor da rede, que vai estar junto com a gente aqui na nossa aula de hoje. Esse plano de aula desenvolvido nessa aula de hoje foi desenvolvido, praticado e compartilhado pelo professor Agenor e também pelo professor Luiz Felipe, professor da escola de Itacoca. Então, antes da gente fazer a atividade, vamos alongar os nossos membros superiores, tá? E também os nossos membros inferiores. Então, eu e o professor Agenor vamos unir as nossas pernas. Espero que todos vocês aí na casa de vocês estejam fazendo juntos com a gente a nossa aula. Unimos os nossos pés, deixamos os braços do lado e agora nós vamos, sem dobrar os joelhos, tentar alcançar a ponta dos nossos pés. Quem não conseguir, vai até onde conseguir. Cada um tem o seu limite e conhece o seu corpo. Então vamos lá devagar, vai tentando aproximar a ponta dos dedos do pé, aproximar da ponta dos dedos da mão, o pé com as mãos. Isso, segura um pouquinho, retorna devagar. Ótimo, isso aí. Agora a gente vai afastar um pouquinho as pernas, deixando os nossos pés na linha do ombro. Isso. Agora a gente vai tentar colocar a ponta dos dedos no chão que está entre os nossos pés. Se a gente não conseguir, a gente vai se aproximar o máximo que conseguir. Então coloca uma mão sobre a outra, tá? E vamos, sem dobrar o joelhinho, tentando alcançar o chão que está lá entre o nosso pé, tá? Segura um pouquinho, conta, isso, retorna devagar, joia. Da mesma maneira que a gente estava com as duas mãos, agora eu e o professor Agenor, nós vamos para a nossa perna direita, que é a nossa perna que está para esse lado que vocês estão observando, que eu estou colocando a mão. Essa é a nossa perna direita. Vocês aí de casa, se vocês usarem essa mesma perna que está aparecendo na televisão de vocês, vai ser a perna esquerda de vocês. Por quê? Porque a gente trabalha com um formato de espelho. Vocês já viram que quando vocês estão na frente do espelho, se vocês levantarem a mão direita, no espelho parece que é uma mão diferente? Então é isso que acontece na telinha da televisão. Então aqui a gente vai utilizar para o nosso lado direito, nosso aqui, e o esquerdo de vocês aí em casa. Então a gente vai com as duas mãos tentar alcançar o nosso pé direito. Vamos lá, professor? Desce, fomos até a pontinha do pé, segurou, sem dobrar o joelhinho, contou, ótimo, retornou, volta, segura, respira bem. Agora eu, professor Agenor, vamos para a nossa perna esquerda e vocês aí vão em casa na perna direita de vocês. Isso,
Segurei na pontinha do pé. Ótimo. Retornou. Aí. Agora aqui nós vamos trabalhar um pouquinho com os nossos membros superiores, que são os nossos braços. Então, eu, professor Agenor, vamos segurar na ponta do cotovelo e vamos trazer o braço próximo ao peito, tá? Traz o braço bem próximo ao peito, conta até 10. Isso. Todo mundo fazendo. Ótimo. Solta devagar, pega o outro braço, puxa da mesma maneira. Isso, traz bem próximo ao corpo, não pode ficar doendo, ele tem que ser para vocês se sentirem confortáveis. Ótimo, solta devagar. Jóia. Agora vamos cruzar os dedos atrás do corpo. A partir do momento que a gente cruzou, a gente vai tentar trazer o nosso braço para cima e vai tentando. Nem que venha o corpo um pouquinho para frente, declina e estica os braços lá em cima. Segurou, contou, vai soltando devagar. Ótimo. Agora a gente vai fazer para os nossos ombros. Então a gente vai trazer os nossos ombros lá de trás e traz eles para frente. Lá de trás e traz eles para frente. Pode fazer um pouquinho mais rápido, quem já estiver conseguindo. Isso, de trás para frente. Agora nós vamos fazer ao contrário, de frente para trás. Então vai trazendo os ombros lá para trás. Isso, girando os ombros. Ótimo, todo mundo fazendo junto. A nossa próxima atividade é uma atividade para a gente ter o nosso tronco, esse movimento do tronco. Então da cintura para baixo, vamos tentar deixar parado, sem movimentar. Os pés não podem ir mexendo junto, tá? É só da cintura. Então a gente vai primeiro virar para o nosso lado esquerdo, professor Agenor. E vocês aí de casa vão tentar acompanhar nós para o mesmo lado. Então coloca as mãos na cintura, rodou e vai tentar ir até o máximo que conseguir, sem tirar o pé do chão. Isso, retornou para o outro lado, mesma coisa. Contou. Ótimo, retornou. Agora eu, professor Agenor, a gente vai fingir que nós estamos correndo. E espero que aí na casa de vocês façam a mesma coisa. Então a gente vai devagarzinho no lugar, imaginando que a gente está correndo. Então vocês vão levantar o joelho, tirar um pouquinho a pontinha do pé e vocês na frente da televisão. Também podem movimentar os braços do lado do corpo, tá? Não precisa ser movimento muito rápido, é só para ir começando a aquecer o corpo. Joia? Estamos aquecidinho? Então vamos lá para a nossa primeira atividade. Para essa primeira atividade a gente vai precisar de 2 garrafas PET, tá? Quem não tiver garrafa PET, que não conseguiu separar, a gente conversou com o professor Agenor e a gente vai trabalhar, pode ser trabalhado também com a cadeira. Então eu vou pedir para o professor Agenor pegar a cadeira também, professor. Isso. Cadeira. Pode colocar aqui, professor. Ótimo. Dentro dos materiais que a gente tinha solicitado para vocês enviado, tinha também um rodo e uma bolinha de papel, que pode ser também uma bolinha de meia, pode ser uma bolinha de rolon. Então, do jeito que vocês quiserem ter feito, aqui a gente caprichou um pouquinho na bolinha, deu aquela amassadinha no papel, passou uma fita adesiva por cima, e o rodo é o rodo normal que a gente tem na casa. A gente vai tomar alguns cuidados, claro, né, para não estragar o rodo da mãe, do papai, da família que tem em casa, e também da bolinha. A bolinha, a gente vai utilizar a bolinha de papel e vocês vão perceber que a gente vai estar fazendo algumas atividades relacionadas ao golfe. Vamos lá então, professor? Então, ó, as garrafas PET, o professor Agenor, ele colocou como se fosse uma travinha, como se fosse um golzinho. Essa é a nossa meta. Qual que é a nossa meta? Igualzinho no golfe, é fazer com que a bolinha passe por entre as 2 garrafas PET. A gente vai fazer a primeira vez utilizando as garrafas PET. Depois a gente vai utilizar a cadeira. Então o professor Agenor vai deixar a cadeira aqui do lado.
Então, professor Agenor, vai lá entre as duas garrafas PET e pode se posicionar lá no meio. Entre as garrafas PET, isso. O professor Agenor está lá, então qual que vai ser o objetivo? Para a gente iniciar, a gente vai ter que fazer de uma maneira que fica fácil, né, professor? Senão, se eu falar para o professor Agenor pegar lá do outro lado da casa, ele não vai conseguir. Então a gente vai começar de uma maneira simples. Então o professor Agenor vai colocar um pé na frente do outro e vai contar 5 passinhos, professor. 1, 2, 3, 4, 5. E vai posicionar a bolinha dele. Então ele está a 5 passinhos da meta dele. Com o rodo, ó, a maneira correta que o professor Agenor vai segurar o rodo. O professor Agenor só posiciona o rodo de uma maneira aqui. Então, a mão direita do professor Agenor, que é... O professor Agenor, ele é canhoto. Então, o professor Agenor, a mão direita do professor Agenor, ela vai ficar um pouquinho mais curta. A mão esquerda do professor Agenor vai estar mais esticada. Isso é de cada pessoa. Cada pessoa tem a sua mão dominante. A mão que ele tem maior destreza. Então, o professor Agenor tem a mão dominante, que é a mão esquerda. Quem tiver destreza com a mão direita, vai esticar a mão direita. E daí vai tentar dar a tacada. No menor número de tacadas, o professor Agenor vai tentar atingir a sua meta. Vamos lá então, professor? Com o rodo. Professor, na trave. Uma tacada. Na segunda tacada, o professor Agenor conseguiu. Então veja o que é interessante. O professor Agenor conseguiu com 2 tacadas. Ele estava a 5 passinhos da meta dele. E se a gente percebeu, o que a gente tinha? A gente tinha a meta com as 2 garrafas PET e ele estava a 5 passos da sua meta. Ele utilizou o taco e com 2 ele atingiu a sua meta. A maneira de vocês irem trabalhando isso é diminuindo e aumentando a distância. O que o professor tinha? A meta das 2 garrafas PET pode diminuir, ele pode fazer uma meta menor. E é isso que a gente vai fazer agora. Então o professor Agenor vai, nas suas garrafas PET, né, professor? Vai aproximar agora as 2 garrafas PET. Deixar um pouquinho mais próximo, professor. Assim está muito fácil. Aí, professor. E vai contar novamente os 5 passinhos dele. 1, 2, 3, 4, 5. Posicionou a sua bolinha de papel. Agora ficou mais difícil, professor. Então, novamente, ele posicionou com o rodo e vai tentar atingir a meta que ele marcou com as 2 garrafas PET. Vamos lá, professor? Professor, não mexe na bolinha. Tenta novamente. Da onde parou a bolinha? 2. Vai para a terceira tacada. Ótimo, professor. Isso aí, joia. Então, o que aconteceu agora? O professor Agenor diminuiu a meta dele com a distância das 2 garrafas PET. E ele continuou com os mesmos 5 passinhos. Então, o que vocês vão estar trabalhando na casa de vocês sempre é isso. Diminuir a distância, deixar a nossa meta menor, com o tamanho mais ou menos proporcional da bola. E daí vocês conseguirem ir desenvolvendo com o menor número de tacadas. É prático, vocês já têm esses objetos em casa e dá para vocês irem treinando. Vocês viram que não precisa ter muito espaço, vocês podem estar fazendo isso enquanto vocês assistem a nossa aula. Perceberam isso? É muito divertido fazer a prática do golfe. Então, professor Agenor, agora nós ficamos de demonstrar como que seria a atividade com a cadeira. O que vai acontecer? O professor Agenor vai mostrar como que seria a atividade com a cadeira. Então, na ausência das garrafas PET, a gente vai utilizar a cadeira. Da mesma maneira, os pés da cadeira, onde o professor Agenor está posicionado, é da onde que a gente vai ter que fazer a nossa meta. Então, o professor Agenor conta os 5 passinhos. 2, 3, 4, 5. Posiciona a bolinha, que ele fez também, amassou com o papel, e agora ele vai pegar o rodo. E o objetivo do professor Agenor é fazer a bolinha passar por debaixo entre as pernas da cadeira. Vamos lá, professor? Professor, quase. Vai novamente. 2,
Olha lá, o professor Agenor não está concentrando. 3. Olha lá, professor. 4, joia. O que acontece? A gente precisa ter concentração. O esporte, o golfe, a gente precisa se concentrar e ter o maior silêncio possível. E infelizmente eu estou atrapalhando o professor Agenor, que enquanto eu estou falando, ele vai ter que realizar a atividade. E não tem esse tempo total para ele se concentrar, olhar, observar a meta que ele vai dar a tacada. Então, o esporte de golfe sempre é necessário essa concentração. Mas é uma atividade que vocês podem realizar também. A gente tem que se concentrar naquilo que a gente vai fazer, tá? Vamos para a nossa próxima atividade, professor? Então, para a nossa próxima atividade, é uma atividade que a gente vai trabalhar em duplas. A gente pode estar jogando com 2 pessoas. Então, eu vou estar fazendo a atividade junto com o professor Agenor. O professor Agenor, muito simpático e prestativo, trouxe aqui para mim também um rodo. Então, nós 2 vamos estar realizando essa atividade com o nosso amigo rodo. O que nós fizemos? A gente pegou uma fita adesiva e desenhamos 2 quadrados aqui no estúdio do Vem Aprender. Então agora nós estamos aqui, notem que nós temos um quadrado aqui comigo e o outro quadrado com o professor Agenor. Qual que é o objetivo dessa atividade? Então o professor Agenor vai pegar a bolinha de papel que está na mão do professor Agenor e o professor Agenor vai ter que atingir o meu quadrado. Ele vai ter que posicionar a bolinha no meu quadrado. A bolinha do professor Agenor vai ter que chegar nesse quadrado onde eu estou posicionado. E o meu objetivo vai ser colocar a bolinha posicionada no quadrado do professor Agenor. Eu não posso interferir quando o professor Agenor fizer a sua tacada. Eu vou ter que deixar a bolinha correr até onde ela parar. Depois eu vou posicionar para fazer a mesma coisa. O professor Agenor não poderá interferir no trajeto da bolinha. Vamos lá, professor? Então o professor Agenor, como ele já é o vencedor, né, do início dessa atividade, ele vai dar o início. Então o professor Agenor, a primeira tacada. Ó. Uma tacada ele se aproximou. E a segunda tacada, o professor Agenor atingiu a meta. Ele posicionou a bolinha dentro do meu quadrado. Então agora eu vou tentar atingir o quadrado do professor Agenor, que é a minha meta. Então eu com o rodo, vamos ver se eu consigo numa tacada. Vamos lá, vibrações positivas, todo mundo aí torcendo em casa. E vamos ver que eu vou fazer em uma tacada, acertar o quadrado lá. Ó, concentração. Quase, não consegui. Vamos ver se eu consigo. Eu vou dar só uma tacada mais ou menos de longe. Olha lá, consegui. Em cima da linha dentro, em cima da linha dentro, em cima da linha dentro. Vamos considerar, nós não tínhamos combinado, mas em cima da linha dentro. Então, novamente, agora o professor Agenor vai tentar atingir a meta do quadrado aqui. Vamos lá, professor? Uma tacada do professor. Segunda tacada. Olha lá, atingiu. 2 de novo. Nós estamos com a competição empatada, professor. Sim, sim, agora é a minha vez de tentar, ó. Eu vou fazer em uma tacada lá. Concentração. Vamos lá, vamos ver se consigo. Eu acho que eu perdi. Eu acho que eu perdi porque ela passou demais para lá e eu não vou conseguir alcançar. Eu tenho mais uma chance? Tem mais uma chance. Então o professor Agenor deixou eu ter mais uma chance. Vamos ver se agora eu consigo. Concentração. Eu acho que eu perdi, né? Eu acho que eu perdi. Infelizmente, né, eu perdi essa partida. O professor Agenor ganhou com 2 tacadas e ele conseguiu atingir a meta. A nossa próxima atividade, vocês vão precisar de um pote. Isso, um pote. Pode ser uma lata de achocolatado ou de leite em pó. Pode ser um pote de margarina, um pote que vocês... É um pote vazio. O professor Agenor alcança aqui. Qualquer tipo de pote que vocês tiverem em casa. Ou uma lata que vocês tiverem. Então o professor Agenor vai posicionar esse pote
Pode posicionar a uma distância que você considere que seja tranquila, professor. Eu não vou dificultar a sua tacada, pode ficar tranquilo. Posiciona aqui perto do quadradinho. Ou melhor, professor, você podia... Não, aqui tá bom. Eu vou dar essa chance para você, porque você foi vencedor da outra partida. Posiciona, e o objetivo do professor, a meta do professor, é colocar a bolinha no menor número de tacadas dentro do pote. Então o professor Agenor vai dar início com a tacada com o rodo. Deu uma. Olha lá, o professor Agenor quase já atingiu. 2, 3 tacadas, professor. Não podemos, foi 3. Não fui somente eu que contei, o pessoal lá em casa estava contando também. Viu que foram 3 tacadas. O que aconteceu? A essa distância, o professor Agenor atingiu a meta dele, que era o pote, em 3 tacadas. Então o nosso golfe, com o rolo, a bolinha de papel e o pote, ele conseguiu atingir em 3 tacadas. Professor Agenor, se a gente colocar esse pote um pouquinho na linha de trás, isso, na linha de trás desse quadrado, e trazer essa bolinha também na linha de trás, professor. O que aconteceu, professor? Nós aumentamos a distância. Então ele ficou mais longe. Então o que vai acontecer? Pode ser que o professor Agenor também atinja a meta dele com 3 tacadas. Mas também pode aumentar o número de tacadas, né, professor? Não. Vamos ver então, professor. Então vai lá, professor. Você tem a chance de atingir a meta. Vocês viram como ele se concentrou, ele esperou o silêncio para poder se concentrar. Eu não vou estar falando muito. Mas tá. 2 tacadas, professor. 2 tacadas. Pode virar? Não, não pode virar o pote, não. 3 tacadas, professor. Não. Vai ter que atingir sem mexer na bolinha. 4. 5 tacadas. Viram que aumentando a distância, ele também aumenta o número de tacadas. É uma coisa consequente. Então a meta do professor Agenor é colocar a bolinha dentro do pote. O que a gente vai fazer agora, que também é um desafio que a gente quer fazer com vocês aí em casa. Então o pote do professor Agenor é como se a gente estivesse na casa de vocês. Vocês vão escolher qualquer ambiente dentro da casa de vocês e vocês irão colocar esse pote. Vocês podem pedir para o responsável que estiver com vocês, o irmão, a mamãe, o pai, o tio, a vovó, o vovô, para colocar esse pote e falar que vocês têm um objetivo para vocês atingirem. E vocês podem dar a meta. Vamos dizer, vocês têm 10 tacadas para vocês finalizarem ou vocês têm menos tacadas. Então o objetivo aqui eu vou fazer bem simples, professor Agenor. Vamos colocar... Pode puxar o pote mais para frente. Isso. Vamos colocar 2 garrafas PET aí no meio. Uma atrás da outra, professor. Isso. Aí. Só para dar uma ideia. E você vai colocar agora aqui nessa primeira linha. Então, professor Agenor, o objetivo, você tem claro aqui, é você colocar a bolinha dentro do pote. A meta é no menor número de tacadas. Mas para isso, nós vamos fazer um desafio com o professor Agenor, ver se ele consegue em 5 tacadas. Esse é o desafio, professor Agenor, meu e do pessoal que está em casa assistindo você, professor. Vamos lá? Então faça lá, professor, vamos ver. Tacada número 1. Tem mais 4, professor. Tacada número 2. Tacada número 3. Olha, ele só tem mais 2. 4. 5, o professor Agenor conseguiu. Parabéns, professor Agenor. O pessoal lá em casa estava torcendo contra. Eu estou vendo um monte de pessoas. Estava torcendo, achando que você não ia conseguir, né, professor? Confesso, eu também achei que você não ia conseguir, professor, mas eu vi que você conseguiu, era muita concentração. Então, pessoal, essa foi a nossa atividade de hoje. Nós trabalhamos esportes de campo e taco e, propriamente, o golfe. O golfe é um esporte de campo,
ele é jogado em campos enormes e precisa de muita concentração. E o objetivo principal do jogo é fazer a meta no menor número de tacadas possíveis. Espero que vocês tenham se divertido, tenham gostado dessa atividade e praticado ela junto com a gente. E continuem praticando e se cuidando, porque o coronavírus ainda não acabou, o coronavírus ainda está para aí. Então a gente precisa continuar se cuidando, se prevenindo e cuidando dos outros. Um forte abraço para todos vocês. Se encontramos na próxima aula. Tchau, tchau!